Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para todos os que querem aprender mais da sua palavra. Estudar histórias bíblicas, tirar lições preciosas para o nosso coração. E fizemos uma série de programas sobre as mulheres da Bíblia. Aprendendo não apenas coisas para as mulheres, mas tirando lições preciosas para todos nós. Para todos que querem viver, como diz o apóstolo Paulo, piedosamente segundo a palavra de Deus, nos caminhos do Senhor, tirando lições preciosas para todos os nossos dias. E no programa de hoje conversaremos sobre Rispa. Quem foi Rispa? Quando ela viveu? Quem é esta mulher? Rispa, a mãe zelosa. Vamos ver? Deixe o seu coração pronto para ouvir o que o Senhor quer lhe ensinar. Pronto para obedecer a sua voz. O programa Os Gideões já começou. Muito bem. Há muitas mulheres que são muito conhecidas na Bíblia. Histórias que são repetidas de pais para os filhos. Histórias muito lindas, histórias preciosas, histórias que são marcos na história de Israel, marcos em toda a Escritura. Mas existem algumas histórias que estão ali nas entrelinhas ou que estão fazendo parte de um capítulo na história de alguém famoso, como, por exemplo, o rei Davi. Alguém famoso como o rei Saul. Sim, na história dos reis, temos muitas histórias de mulheres que nos ensinam muitas coisas. Por exemplo, na história do rei Saul, nós vamos encontrar Saul tendo a sua esposa, não sabemos o nome dela, seus 5 filhos, mas nós vamos encontrar outros filhos do rei Saul. E entre eles, ali estavam filhos de uma concubina, cujo nome era Rispa. Rispa era concubina do rei Saul. Não era esposa legítima, mas tinha os mesmos direitos como esposa. Assim era a lei do concubinato. Ela deveria ter os mesmos direitos como esposa. Os filhos deveriam ser aceitos no mesmo patamar que os filhos legais, os filhos legítimos do casal na família. Rispa. O nome Rispa tem um significado muito estranho. Significa pavimentação, calçamento, pavimentação. Rispa. Interessante, não é? A gente ter nomes assim com significados tão simples. Quando a gente olha, por exemplo, Caleb, para nós é um nome bonito, Caleb, mas em hebraico Caleb é cachorro, é cão. E você chamar uma pessoa, cachorro, vem cá, o cão chega aqui, vamos conversar, cachorro. É esquisito, não é verdade? Caleb. Agora Rispa, pavimentação, vem cá, pavimentação, vem no meu colo, senta aqui pertinho da mamãe. É muito estranho. Pavimentação. Pavimentação nos lembra fundamento. Pavimentação vai nos lembrar fundação, alicerce. Alicerce nos fala de coisas profundas que sustentam, ocultas, que ninguém vê, mas são indispensáveis e importantíssimos. Nós vamos ver pessoas como Rispa, que não aparece, é pouco conhecida, mas que apresentou na sua vida, apresentou diante de um momento tão dramático, tão trágico na sua existência, uma postura de uma mãe zelosa, de uma mãe carinhosa, de uma mãe que não abandonou seus filhos mesmo depois de mortos. Não os abandonou. Uma mãe que pode ser tida como mãe com M maiúsculo. Uma mãe que cumpriu seu chamado. O chamado de mãe
é como alicerce, é como a pavimentação, é como fundamento, alicerce, escondido, mas todos precisam tanto. Numa pavimentação nós vemos a importância do conforto. O conforto para a carruagem que passa, para os carros. Nós vemos a diferença de uma estrada de terra, quando chove, o barro, a poeira, os atoleiros, e uma estrada pavimentada, trazendo conforto. A pessoa às vezes pensa só no carro, o conforto do carro, e se esquece do que a pavimentação lhe traz. Assim também esta mãe, rispa, pavimentação, preparando o terreno, preparando o caminho para trazer conforto, para trazer um bem-estar. Uma mãe zelosa, uma mãe cuidadosa, uma mãe que soube fazer o seu papel, mesmo depois que os filhos partiram. Por que estou dizendo isto mesmo depois que os filhos partiram? Por que estamos dizendo mesmo depois de mortos? Vamos ver? Vamos conhecer a história dessa mulher? Em 2 Samuel, capítulo 21, de 8 a 14, nós vemos o seguinte. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Quando foi isso? Quando isso aconteceu? Nessa história aqui, nesse capítulo 21 de 2 Samuel, nós vamos ler que houve uma seca, um período de estiagem em Israel muito forte. 3 anos sem chuva, 3 anos sem colheita, 3 anos em que os animais morriam de sede, 3 anos quando não se encontrava água. E Davi viu que aquela seca não era uma seca normal. Houve em muitos períodos da história de Israel, houve muitos períodos de fome. Por exemplo, na época de Abraão, quando Abraão houve fome na terra, ele desceu ao Egito. E ele falou que Sarai era sua irmã. Realmente era sua irmã, mas na verdade era sua esposa. Houve fome na época de Isaque, período de seca. Isaque foi até a terra dos filisteus e também falou que Rebeca era sua irmã, sendo que era apenas prima. E nós vemos como que no período de seca eles foram para um reino, para um lugar inóspito, inimigo. A fome os afugentava. Houve fome na época de Noemi, na história de Ruth. E a família inteira teve de mudar-se para Moabe em busca de pão e de trabalho e de sustento. Fome. Houve seca na época quando Elias disse ao rei Acabe: não vai chover em Israel até que eu dê a minha palavra. E isto não era na Judéia, no deserto, mas era na região linda da Galileia. E 3 anos por 3 anos e meio não houve chuva. Não havia água, não havia comida, não havia pasto. Seca, fome. Davi sabia que esta fome tinha uma conotação espiritual. E ele orou a Deus: Senhor, por que essa chuva? O que está acontecendo? E o profeta disse: olha, esta seca é porque o reino de Israel está em dívida com os gibeonitas. Saul, no seu zelo, ele matou os gibeonitas. No zelo para limpar Israel, para manter Israel puro, ele queria tirar os estrangeiros. E ele então foi em cima dos gibeonitas. Não podia, porque havia uma aliança entre Israel e Gibeon. Uma aliança feita na época de Josué. Uma aliança de que Israel não iria lutar, não iria matar os gibeonitas, mas eles seriam escravos, tiradores de água e rachadores de lenha. E agora
Saul matara a muitos gibeonitas. E então o juízo veio, e veio nos dias de Davi. Aquela seca, e Davi então, o que eu vou fazer? Ele chama os gibeonitas e pergunta: o que vocês querem? O que eu devo fazer para que o nosso país volte a ser abençoado? O que eu preciso fazer para que haja o perdão de vocês? E os gibeonitas disseram: olha, não temos nada com Israel. Olha, nós não queremos nada em troca do que aconteceu conosco, mas como foi Saul que matou muitos dos nossos irmãos, como foi Saul que perseguiu os gibeonitas e rompeu e quebrou a aliança feita diante de Deus. Então nós queremos 7 homens, 7 descendentes de Saul, para pagarem pelo erro do rei Saul, que sejam mortos, sejam enforcados. E Davi quis poupar a família de Jonatas, quis poupar Mefibosete. E então ele procura a relação dos filhos de Saul, dos descendentes de Saul, e encontra 5 filhos de Merabe, 5 netos de Saul, e 2 filhos dele com Rispa, sua concubina. Relaciona os nomes daqueles 7, e eles são entregues aos gibeonitas e são enforcados. Mas a chuva ainda não veio. Eles foram enforcados, estão pendurados, ninguém tirou seus corpos do madeiro, ninguém tirou aqueles homens dali, eles ficaram como um espetáculo para aqueles que passavam. Mas olha o que a Bíblia diz: foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si, sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que caiu sobre eles água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles, nem de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Nós vemos aqui tantas lições tão importantes. Primeira, o pecado dos pais sendo as suas consequências alcançando seus filhos. Saul pecou, Saul desobedeceu, Saul rompeu uma aliança, Saul feriu a palavra de Deus, a dignidade de Israel, indo e matando os gibeonitas. E o que aconteceu? O pecado dele alcançou o reino de Davi. Veio a seca, veio o juízo, veio a morte, veio tantas consequências ruins para toda a nação. De acordo com a posição que você ocupa de liderança, o seu erro, o seu pecado vai alcançar não só a sua casa, não só a sua família, mas a toda a nação. De acordo com a posição que você ocupa, como é importante que os líderes, pastores, líderes na política ou na escola, de acordo com o seu trabalho, você saiba que Deus te colocou ali como um atalaia. Deus te colocou ali para ser bênção. Então ande em santidade, valorize as alianças, cumpra a vontade de Deus. Saul trouxe consequência para a sua família diretamente.
e para toda a nação. Todos sofreram. Eu imagino Davi pensando no que os gibeonitas disseram: dá-nos 7 homens que sejam enforcados. O pecado de um, o pecado de Saul, vai levar morte para 7, para seus 5 netos e para mais 2 filhos, filhos de Rispa. Rispa, cujo nome é pavimento, cujo nome é fundamento, uma mãe. Rispa, então, filha de Aiá, ela tomou um pano de saco, estendeu para ela em cima de uma rocha, de uma pedra. Rispa assistiu à morte de seus filhos. Rispa viu o sofrimento deles e a sua morte. E ali seus filhos pendurados ali naquela forca. Rispa ficou ali dia e noite. Ela não foi para casa. De noite ela não foi para sua casa, não foi dormir, não foi descansar. Rispa se mudou, se acampou ali junto aos corpos de seus filhos. E durante o dia ela afugentava as aves dos céus, e à noite afugentava as feras. Ela não deixou que os urubus viessem, ela não deixou que os animais do campo, os animais selvagens viessem, as hienas viessem e devorassem os corpos de seus filhos. Ela ficou ali dia e noite, dia e noite. E isso não foi apenas um dia, nem 2, nem 3, nem uma semana, mas foram pelo menos 2 meses. Muitos dias, Rispa esteve ali, uma mulher, sentada ali naquela penha, com aquele pano de saco simbolizando um jejum, humilhação. Ela que era da família real. Seus filhos, que eram filhos do rei Saul, ali estavam mortos pelo pecado de seu pai. E Rispa afugentando os urubus, as aves durante o dia e os animais do campo de noite. Talvez um pedaço de pau, talvez correndo atrás destes animais. Ela que foi criada ou viveu dentro do palácio. Ela que tinha todas as honras, seus filhos que eram nobres, eram ricos, tinham os bens herdados de Saul, da família real. Ali enforcados, depois de mortos, Rispa estava vigiando, para que nem as aves, nem os animais comessem os corpos de seus filhos. Rispa é um modelo de mãe que cuidou de seus filhos até depois de mortos. Ela não queria ignomínia, ela não queria vergonha, ela sabia que eles foram mortos, não podemos dizer injustamente, mas eles não deviam para estarem mortos. O pecado não era deles. E ela estava ali para defender a honra de seus filhos. Ela estava ali para dizer: eu sou mãe, eu senti o que aconteceu com meus filhos. Só uma mãe que já perdeu um filho pode compreender esta dor. Rispa ali estava. Quantas mães crentes têm filhos que estão mortos pelo pecado, estão mortos pela transgressão dos seus próprios pecados, ou estão ali no mundo como mortos, cujos corpos ou cuja vida quer ser devorada por demônios, aves do céu, aves de rapina, animais do campo. E ali estas mães colocam um pano de saco sobre a penha, sobre a rocha da palavra de Deus, o pano de saco de humilhação. Mães que choram, mães que oram, mães que lutam pelos seus filhos, mães que estão em oração de dia, de noite, orando: Deus, tem misericórdia, meu filho lá na boate, meu filho nas drogas, meu filho na prisão, meu filho no vício, meu filho no pecado, meu filho no homossexualismo, tem misericórdia. Salva o meu filho. Não permita que as aves de rapina o devorem. Não permita que os demônios destruam meu filho. Quantas mães crentes, com o exemplo de Rispa, zelosas por seus filhos, tem misericórdia, Senhor. Ali se colocam de plantão até passar o tempo da seca.
até passar este tempo. Rispa ali esteve, com coragem, uma mulher corajosa, uma mulher que resolve enfrentar todas as dificuldades, o dia e a noite, o orvalho da noite, o frio, sozinha sobre a penha com um pano de saco, lutando por seus filhos, lutando. O que Rispa fez chegou aos ouvidos de Davi. Contaram para Davi: Davi, os corpos estão pendurados, estão em putrefação, mau cheiro, a carniça. Davi, é horrível contemplar aquilo lá. Davi, Rispa está lá sobre uma rocha, Rispa está lá com paus nas suas mãos, afugentando as aves, os urubus, afugentando os animais do campo. Davi, a Escritura diz que quem for pendurado no madeiro não fique mais que um dia. Nós estamos errados, Davi. Aqueles corpos têm de ser tirados de lá. Davi então faz mais ainda. Davi manda buscar os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, heróis, rei, príncipes, os ossos de Saul que estavam lá em Bet-seã, de Jabes de Gileade. Ele manda trazer e na sepultura de Quis, pai de Saul, ele enterra os ossos de Saul, os ossos de Jonatas e os ossos daqueles enforcados, filhos de Merabe e filhos de Rispa. Foram enterrados com dignidade, porque até então não houve a dignidade de um féretro real, de um sepultamento digno para a família real. Davi, ele soube reconhecer a sua falha. Davi soube reconhecer que o julgamento estava incompleto. Às vezes os pais corrigem seus filhos, mas esquecem de, depois desta correção, mostrar o seu amor, a dignidade. Mostrar que o castigo vem, mas o castigo vem para abençoar. Não é bom que os pais corrijam seus filhos e se afastem, deixem apenas a criança chorando. É importante que venham abraçá-los e mostrar o seu amor. Mostrar que o castigo é necessário, mas que o amor continua. Rispa, ela nos mostra isso com a sua atitude com seus filhos, amando-os mesmo depois de mortos. Merabe não estava lá junto com ela. Merabe não acompanhou Rispa, apesar de ter seus 5 filhos também mortos ali. Mas Rispa demonstrou amor. Rispa demonstrou amor. E possivelmente os filhos de Rispa fossem mais velhos do que os filhos de Merabe. Possivelmente já eram homens casados, com as suas famílias, com seus filhos. E ali estava Rispa, enxotando as aves durante o dia e as feras durante a noite. Mães zelosas. Mesmo que o filho esteja morto nos seus delitos e pecados, mesmo que o filho esteja afundado na droga, mesmo que o filho esteja na prisão, mesmo que o filho esteja fazendo as coisas mais terríveis, o amor continua em oração, impedindo as aves e os animais do campo, impedindo a destruição, ainda com esperança, para que haja dignidade. No mundo espiritual, estes filhos ressuscitam, estes filhos recebem a vida quando uma mãe ora, quando uma mãe intercede e eles conhecem o amor de Deus e o seu poder. Mãe, continue orando por seu filho. Continue mostrando zelo, espantando as aves dos céus e os animais do campo. Continue crendo, continue com zelo até o fim, amando e demonstrando este amor. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eu te entrego a minha vida. Perdoa os meus pecados. Ó Deus, eu não tenho feito a tua vontade. Muitas vezes eu tenho entristecido o teu coração
com o meu pecado. Eu te peço perdão, perdão pela minha falta de amor, perdão por orar tão pouco. Eu te peço perdão. Lava-me, limpa-me, enche-me do teu Espírito Santo, transforma-me. Dê-me a tua graça, tua presença e o teu amor. Eu quero andar em teus caminhos, fazer a tua vontade, glorificar o teu nome. Ajuda-me, Senhor. Seja sobre a minha vida a tua paz, a tua segurança e a tua sabedoria. Eis-me aqui para te amar e te servir. Usa-me, abençoa a minha descendência, minha casa, dá-me amor e o teu perdão. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos para que cada lar, cada família que recebe esta palavra seja tocada pelo Teu Espírito Santo, seja cheia da Tua presença, experimente o Teu amor, experimente a vida, experimente o Teu milagre, a Tua resposta. Em nome de Jesus. Traz cura para os enfermos, libertação para os oprimidos e a Tua resposta para aqueles que estão passando por provas. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.